HQs são mais que amigos, friends. Sim, eu revivi um meme pra gente poder ilustrar melhor o que HQs e games realmente andam juntos, e é por isso que a Partiu Play de hoje é pra falar sobre esse assunto, pois tem mercado e tem profissionais incríveis que atuam nessa área. O entrevistado de hoje, gente, ele é muito interessante, muito estiloso e também é um profissional da área que já recebeu várias premiações e que destacou o cenário de Goiás aí pelo Brasil e pelo mundo devido aos seus trabalhos. Então, sem mais delongas, gente, bora apertar o play com um drop de notícias. Pá. Bom, a primeira coisa é, nós precisamos entender como que surgiu aí as histórias em quadrinhos. As HQs surgiram no final do século XIX com o surgimento das tirinhas de jornal nos Estados Unidos e na Europa. Elas evoluíram a partir de caricaturas e ilustrações humorísticas, ganhando popularidade com personagens como Yellow Kid e The Katzenjammer Kids. Eu espero que eu tenha pronunciado esse nome corretamente, senhor! Nos anos 1930, surgiram as primeiras revistas de quadrinhos como a Action Comics 1, que introduziu o icônico Superman. E a partir daí, as HQs se tornaram um meio de contar histórias visualmente rico e diversificado, influenciando a cultura popular em todo o mundo. Mas como será que essas belezinhas chegaram aqui no Brasil para aquecer os nossos corações? Afinal, nós somos muito fãs de HQs. Bom, gente, as HQs chegaram no Brasil no final do século XIX, bem ali no início do século XX, principalmente por meio da influência dos jornais estrangeiros que circulavam já aí no país. Na década de 1930, que as HQs começaram a ganhar mais popularidade com a publicação das primeiras revistas nacionais, como o Tico Tico e O Gibi. Nessa época, surgiram também personagens icônicos, como o Capitão Marvel brasileiro e o Gibi, personagem da Turma do Pererê. Durante as décadas seguintes, as HQs brasileiras foram se consolidando com o surgimento de editoras especializadas e a criação de personagens que se tornaram parte da cultura popular, como Zé Carioca e a Turma da Mônica. A indústria de quadrinhos no Brasil continua a evoluir com uma variedade de estilos e gêneros, refletindo a diversidade cultural e artística do país. Mas as HQs mais conhecidas aqui no Brasil, e eu aposto que vocês pelo menos já ouviu falar, gente, porque leu, tenho fé que todo mundo já leu, já viu aí de alguma forma na vida. É a Turma da Mônica, de Maurício de Souza, e também O Menino Maluquinho, de Ziraldo. E além dos brasileiros, também não vamos esquecer das HQs dos norte-americanos. Afinal, temos heróis bem consagrados e eu aposto que tem uma galera aí que é fã da Marvel, DC, e vocês brigam aí sozinhos qual é melhor aí. Como, por exemplo, X-Men, Homem-Aranha, Superman, V de Vingança, Sandman, Batman, Watchmen e entre outros, pois existem vários. Mas claro, para ter essa belezinha, é óbvio, gente, que é necessário artistas profissionais por trás dessas obras que faz tudo isso aí acontecer. O mercado de histórias em quadrinhos é dinâmico e diversificado, abrangendo desde grandes editoras até criadores independentes. Incluem não apenas a venda de revistas e graphic novels, mas também licenciamento para filmes, séries, jogos e produtos relacionados à cultura nerd e geek. Afinal, a gente sabe que esse universo geek desempenha um papel muito importante, impulsionando a demanda por conteúdo relacionado a HQs e alimentando o mercado global em constante evolução. Aí eu imagino que você deve estar se perguntando, Ananda, como que é essa profissão, então, de quadrinistas? É um profissional dedicado à criação de histórias em quadrinhos envolvendo habilidades como roteiro, desenho, arte, finalização e colorização para dar vida a personagens e narrativas visualmente cativantes. E claro, para falar do assunto, eu trouxe o brabo, gente. O cara é tipo o Brian dos Velozes e Furiosos daqui de Goiás, só que do universo das HQs. Vou conversar com o Edgar Franco, mais conhecido como Cyber Pajé. Agora eu vou entrevistar um talento nato quando se trata de HQs, principalmente aqui em Goiás, que é uma das maiores referências do assunto. Estou aqui com o Edgar, mais conhecido como Cyber Pajé. Eu vou ter que ler o seu currículo, porque seu currículo é tão extenso, tão grandioso, de anos de trabalho, gente. O Edgar ele é um artista transmídia e também pós-doutor em arte tecnociência e professor da UFG e atua na criação de quadrinhos poético-filosóficos, HQ-trônicas e HQ-forismos. E seja bem-vindo, Edgar, aqui ao Partiu Play. É uma honra ter você aqui com a gente.
É um prazer enorme poder vir conversar com você, com o seu público, sobre quadrinhos, sobre pesquisa em quadrinhos, sobre esse mundo que eu estou envolvido há mais de 30 anos na minha vida e que eu tive a chance de levar para a universidade e transformar em pesquisa, em investigação e trazer, inclusive, inúmeros pesquisadores. A gente tem um grupo de pesquisa lá na UFG, na Universidade Federal de Goiás. Eu atuo também no programa de pós-graduação em Arte e Cultura Visual, orientando mestrandos e doutorandos em pesquisas que tangenciam esse universo das narrativas transmídia. Então, partindo dos quadrinhos, da animação, do game, da performance, da música. Então a gente trabalha com possibilidades narrativas múltiplas, investigando essas possibilidades, inclusive em processos criativos inusitados, diferenciados. Então, pra gente começar, vamos começar assim do início, porque eu soube que você começou nesse universo aos 12 anos de idade, ainda bem novinho. Quem foram as suas inspirações que estimularam a você a entrar nesse mundo das HQs? Eu devo muito ao meu pai. Meu pai é Dimas Franco, ele era um intelectual autodidata que desde a minha primeira infância, antes de eu aprender a ler e escrever, ele frequentava a única livraria da cidade onde eu nasci, que é Ituiutaba, Minas Gerais, e no final de semana o rito dele era ir para a livraria. E me levava junto, desde bebezinho. E logo que eu comecei a me interessar pelo que tinha na livraria, ele me deixava comprar um gibi, todas as vezes. Então, desde os 2 anos de idade, eu comecei a escolher um gibi, na época quadrinho infantil, que eu levava para casa e ele lia para mim. Tanto que eu acabei aprendendo a ler antes do tempo por conta do meu pai, pelo meu interesse em ler esses quadrinhos. E muito cedo eu já comecei a me interessar também pelo desenho. A paixão pelo quadrinho me levou ao interesse pelo desenho, incentivado pelo meu pai também. E ali por volta dos 10 anos de idade eu comecei a criar já as minhas primeiras histórias em quadrinhos. A minha mudança do quadrinho infantil, ela se deu para o quadrinho de horror, não para o quadrinho de super-herói. Curiosamente, a mudança normalmente nesse tempo se dava para o quadrinho da Marvel, da DC, mas eu passei a gostar mais de quadrinho de horror, que eu gostava já de cinema de horror também. Então as primeiras histórias em quadrinhos que eu comecei a fazer já eram em preto e branco e eu trabalhava com monstros, com criaturas, né? Lobisomem, vampiro. Essas eram minhas paixões. E eu publiquei o meu primeiro quadrinho, por incrível que pareça, aos 12 anos de idade. Por quê? Eu conheci nessa época, em 2 revistas que eu amava, chamavam-se Mestres do Terror e Calafrio, de uma editora chamada The Art, de São Paulo. Só publicava quadrinhos de autores brasileiros. Então, assim, os meus ídolos de infância não eram os quadrinistas que faziam os super-heróis nos Estados Unidos. Eram os quadrinistas que criavam esses quadrinhos de horror aqui no Brasil. E aí eu então comecei a criar minhas histórias em quadrinhos e descobri nessas revistas um termo chamado fanzine, que eram revistas alternativas de pequeníssima tiragem, feitas em xerox, distribuídas pelo correio entre os fãs interessados. E eu mandei a primeira HQ que eu fiz a nanquim, a partir de umas dicas que eu vi nessa revista, para um fanzine chamado Odisseia, que era de uma cidade do interior de São Paulo, era de Mogi das Cruzes. E essa HQ, chamava O Filho de Lúcifer, era uma HQ de horror, ela foi publicada aos 12 anos de idade. E aquilo se tornou para mim a maior paixão da minha vida, que era essa perspectiva criativa, inventar histórias, inventar mundos. E na época eu já tive uma resposta crítica a esse trabalho. E aí não teve jeito, né? Daí em diante, dos 12 anos de idade em diante, eu só passei a pensar que eu queria ser um criador de narrativas e tendo como base, o começo de tudo, as histórias em quadrinhos. E como se chama essa primeira história em quadrinhos? Chama O Filho de Lúcifer. É uma história assim pesada para um menino de 12 anos, né? É a história de um ritual que transforma um sacrifício de uma mulher, ela se transforma num monstro demoníaco e sai matando pessoas. Mas o interessante é que essa história, eu acho bom quando eu olho para ela, que o texto dela já é meio poetizado. Lembra um pouco o que eu vinha fazer, fui desenvolvendo de uma maneira meio naif dali em diante, porque eu gostava muito de poesia também. Então eu comecei a escrever poesia mal do século, né? Era Baudelaire, era Álvares de Azevedo, esse pessoal que escrevia sobre coisas assim meio terroríficas, Edgar Allan Poe depois, mas eu já tinha uma verve meio poética ao escrever essa primeira HQ. Eu já queria refletir poeticamente e de certa forma até filosofar, tinha uma certa moral na história.
Muito obrigada pela entrevista, por ter participado aqui do Aperte Play. Vou ter que te chamar para uma próxima para a gente abordar mais temas. O que não me faltou aqui foram perguntas para te perguntar, para entender mais esse universo das HQs que estão alinhados também com a educação, como você bem mencionou pontualmente agora no final, sobre a transcendência, sobre a espiritualidade. E com toda certeza vou ter que te fazer depois um outro convite para você voltar aqui para a gente embarcar nessa nova jornada. Mas muito obrigada, Edgar. E despede aí do pessoal e deixa suas redes sociais para a galera também estar acompanhando o seu trabalho de perto, porque afinal você também está cheio de premiações. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, né? Essa entrevista fantástica da Ananda, muito sucesso para esse programa incrível. Eu sei que você vai balançar muito aí dessa cena geek aqui no estado de Goiás, que precisa ser divulgada. A gente tem grandes criadores, tem pessoas incríveis. O estado de Goiás é muito prolífico, é incrível nesse mundo criativo de toda a cultura geek e é muito importante a gente ter um programa que faça essa divulgação que o seu programa propõe. Convido todos a conhecerem também o nosso grupo de pesquisa lá na Faculdade de Artes Visuais, a irem ao evento anual nosso, que a Ananda vai fazer a cobertura, vocês vão ver que são as Ciberpagelanças, é um evento em que nós apresentamos todas as pesquisas dos pesquisadores do grupo de pesquisa. Convido vocês a então visitarem também as minhas redes sociais, se conectem comigo lá no Instagram, Ciberpagé, CI, tá? Ciberpagé com J sem acento, Ciberpagé, e também no meu blog, A Arte do Ciberpagé, onde eu divulgo todas as minhas produções em todos os âmbitos, nos quadrinhos, na animação, na performance, na música. Estão todos convidados a estarem conectados conosco lá. E um grande abraço do Ciberpagé! E o programa chegou ao fim, gente. Eu sei. Quem sabe a gente não consegue ganhar mais tempo, porque no seu Aperte Play eu confesso que eu puxo o saco mesmo, assim que eu espero que vocês também puxam. Gente, hoje nós ficamos por aqui. Valeu demais a todos vocês que acompanham pelo canal 26.1 em Goiânia e região metropolitana. E também essa galera maravilhosa de Três Marias, Minas Gerais. E claro, não se esqueçam também de seguir as nossas redes sociais e ficar por dentro de tudo que acontece no universo dos games e geek, lá no nosso canal do YouTube, Sistemas Sagres, e também o nosso Instagram, @SistemaSagres_. E sigam também o meu Instagram para vocês ficarem por dentro de toda a factualidade do universo dos games, geek, nerd, que é @AnandaLeonel. Inclusive, gente, a entrevista você pode conferir na íntegra no nosso canal do YouTube, beleza? Hoje eu fico por aqui e eu espero vocês na próxima semana. Tchau!